A obra estabelece uma narrativa dividida em dois momentos distintos, estruturados segundo um movimento simbólico que remete ao processo de transformação da consciência. A primeira metade situa-se em um espaço urbano desordenado, onde a presença do som intenso opera como imagem de um excesso psíquico coletivo. Já a segunda parte se volta à contenção sonora e à interioridade, propondo uma travessia silenciosa que conduz à confrontação com o inconsciente. Nova York aparece como cenário simbólico de um colapso da identidade coletiva, marcada por ruídos ensurdecedores que espelham a fragmentação do ego social. Essa ruptura inicia o percurso arquetípico do caos rumo à reorganização psíquica, acompanhando uma trajetória que reflete em termos junguianos a emergência da individuação sob pressão extrema. O som, aqui, não apenas compõe um ambiente, mas atua como força desagregadora. Com o avanço da narrativa, o silêncio adquire protagonismo e passa a mediar o contato com conteúdos arquetípicos profundos. O perigo torna-se também metáfora. Calar-se diante do desconhecido transforma-se em uma exigência de escuta interna. Essa escuta remete à necessidade de reconhecer dimensões recalcadas da psique, sob pena de destruição. A quietude imposta funciona assim como gesto iniciático. O uso de elementos sonoros específicos, como a inserção de "feeling good", reforça a dimensão simbólica do renascimento. A música não serve apenas como fundo emocional, mas se torna índice de uma mutação interior, na qual o terror é transfigurado em aceitação. O momento final propõe a ideia de transcendência por meio da entrega, evocando o simbolismo alquímico da morte e subsequente regeneração. Os figurinos reforçam a leitura simbólica da trajetória dos personagens. As vestes de Sam, marcadas pelo desgaste e pela escuridão, revelam visualmente o peso de sua sombra pessoal. Não se trata apenas de sinalizar sofrimento físico, mas de representar materialmente o estado psíquico da protagonista. A aparência torna-se extensão do conflito inconsciente. Eric, por outro lado, apresenta-se com trajes em tonalidades neutras, o que o aproxima da ideia de uma persona despersonalizada. Sua figura sugere o homem comum diante da crise, desprovido de símbolos próprios, e inserido num contexto que exige reconfiguração interna. A neutralidade visual revela, assim, uma condição liminar entre o colapso e a possibilidade de despertar. O predomínio de cores terrosas nos momentos finais indica o retorno a uma matriz primitiva. Marrom, verde-oliva e tons similares não apenas ambientam visualmente o desfecho, mas também remetem ao contato com o arquétipo da Terra-mãe. Essa paleta associa-se à reconexão com o orgânico e à dissolução do ego na totalidade natural, encerrando o ciclo da separação. A estrutura do filme, ao articular som, silêncio, vestimentas e cor, constrói um percurso simbólico de desintegração e integração. Cada elemento visual e sonoro contribui para configurar uma jornada de confrontação e aceitação. A dualidade entre caos urbano e silêncio interior estrutura o enredo como ritual psíquico, cujo núcleo é o reencontro com o centro do self. Os ambientes apresentados no filme não funcionam apenas como cenários físicos, mas como expressões simbólicas de estados interiores. Cada espaço corresponde a uma dimensão da psique, oferecendo aos personagens e ao espectador oportunidades de confrontar conteúdos inconscientes reprimidos. O deslocamento entre os locais se articula como progressão de uma jornada psíquica. A cidade de Nova York, no início da narrativa, opera como metáfora do ego coletivo em colapso. O barulho excessivo, medido simbolicamente em decibéis, representa uma consciência sobrecarregada de estímulos que não consegue mais escutar a si mesma. O ruído torna-se um símbolo de alienação, sinalizando a incapacidade do sujeito moderno estabelecer contato com a interioridade. O colapso urbano é também um colapso da persona coletiva. As estruturas sociais desmoronam à medida que forças inconscientes tomam o controle, revelando a fragilidade do eu civilizatório diante da irrupção de conteúdos arquetípicos. Os alienígenas, surgindo como consequência do som, instauram uma realidade onde o que era exterior torna-se uma ameaça íntima e internalizada. O metrô alagado simboliza a travessia pelo inconsciente profundo. O contato com a água escura e estagnada reflete o mergulho em conteúdos recalcados e esquecidos. Esse ambiente convida à purificação psíquica por meio da imersão simbólica.
O ato de emergir do subterrâneo sugere uma passagem ritual, associada ao renascimento e à retomada da consciência ampliada. O momento em que Eric sai da água alude a uma transformação iniciática. Esse gesto não é apenas de fuga física, mas de transposição simbólica de um estado psíquico inferior a um nível mais integrado. O encontro com o medo e com a instabilidade da escuridão líquida representa a prova necessária à transição. O inconsciente precisa ser atravessado, não evitado. A pizzaria e o bairro de Harlem funcionam como locais carregados de memória arquetípica. A busca de Sam pela pizza não se limita a um desejo alimentar, mas implica um retorno a uma matriz de nutrição simbólica. Trata-se de reencontrar, através do alimento, uma conexão com a origem e com a figura materna interna. O retorno a esses espaços evoca a regressão psíquica estruturante. No clube de jazz, ocorre a evocação do pai como símbolo do ânimos, funcionando como mediador entre o inconsciente e a consciência da protagonista. A presença musical neste ambiente reforça a função criadora do logos, associado ao princípio masculino arquetípico. O som ali se transforma em ponte e não em ameaça, indicando a reconciliação com a ancestralidade interior. Esses espaços, tomados em conjunto, desenham um mapa simbólico da individuação. A progressão entre eles não é apenas geográfica, mas psíquica. Cada ambiente exige uma resposta emocional e simbólica distinta, convidando ao enfrentamento de aspectos sombrios e à recuperação de partes esquecidas do self. A travessia é tanto externa quanto interior. A personagem principal encarna um arquétipo de transição psíquica, representando um enfrentamento direto com a finitude. Sua condição clínica não funciona apenas como elemento dramático, mas como símbolo de um processo de decomposição e posterior reintegração da consciência. A doença aproxima o inconsciente do consciente, instaurando uma jornada de confronto. A protagonista simboliza o arquétipo do moribundo que guia. Sua presença na narrativa oferece ao outro personagem e, por extensão ao espectador, a possibilidade de se defrontar com o fim de forma não destrutiva. A morte, aqui, é apresentada como passagem iniciática, marcada por dor e esvaziamento, mas também por sabedoria e entrega ao mistério. O câncer se torna a expressão da sombra materializada, projetando sobre o corpo físico um conteúdo psíquico denso e reprimido. Tal manifestação vincula-se à imagem do arquétipo do Senex, associada à velhice, à rigidez e ao encerramento de ciclos. A protagonista, então, carrega a tarefa simbólica de representar a aproximação da consciência com o fim inevitável. Frodo, o gato, desempenha uma função simbólica ligada ao self instintivo. Seu comportamento silencioso e adaptado contrasta com a vulnerabilidade dos humanos, sugerindo a sabedoria inconsciente que opera além da racionalidade. Sua figura atua como guia, representando um daemon interior que conduz a protagonista ao enfrentamento da própria escuridão. No início da narrativa, a protagonista encontra-se em recusa, negando o tratamento e expressando repulsa por si mesma. Esse estágio remete à primeira fase do processo de individuação, onde o ego se distancia de sua totalidade. A fala, sou má, exprime uma cisão interior, em que a doença não é apenas corporal, mas simbólica, marca de um distanciamento do self. A fuga das criaturas atua como catalisador do segundo estágio da individuação. O medo da morte impõe à personagem um encontro com sua sombra, gerando um movimento psíquico. A sobrevivência não é mais apenas física, mas psicológica. Exige reconhecimento do sofrimento, aceitação da limitação e abertura ao vínculo com o outro e com a própria história. A integração ocorre quando a protagonista decide sacrificar-se em favor de Eric e do animal. Esse ato voluntário ultrapassa o instinto de autopreservação e abre espaço para a reconciliação com o self. O gesto, acompanhado da escuta de Nina Simone, não encerra a narrativa com desesperança, mas com uma síntese simbólica entre morte e renascimento. A trajetória vivida por Sam não se resume a uma despedida, mas à elaboração de uma totalidade. Sua figura, à medida que aceita a morte, torna-se símbolo da transformação psíquica possível diante da finitude. A doença, a dor e o sacrifício operam como forças integradoras, reconectando partes dissociadas da personalidade e encerrando o percurso com plenitude. As entidades invasoras da narrativa não se constituem apenas como ameaças físicas externas, mas como representações arquetípicas de conteúdos reprimidos coletivamente. Operam como expressões da sombra cultural que retorna sob forma monstruosa quando rejeitada pela consciência civilizatória.
São, nesse sentido, manifestações do inconsciente coletivo desintegrado. Sua sensibilidade auditiva extrema simboliza a impossibilidade de ignorar o que foi expulso da escuta interior. Atacam diante do mínimo ruído, como complexos autônomos que emergem quando a repressão do conteúdo psíquico se intensifica. Essa hipersensibilidade auditiva denuncia uma humanidade que perdeu a escuta do self, mas é vulnerável ao menor ruído de verdade. A cegueira das criaturas evoca o arquétipo do ancião cego, presente em mitologias como a de Tiresias ou Odin. São seres que não enxergam o exterior, mas operam com sabedoria primitiva e sensorial. Esta condição sugere que o sujeito contemporâneo perdeu a visão da totalidade, mas ainda é impactado por instintos e forças que não consegue nomear conscientemente. Um modo de ataque dos alienígenas remete à irrupção do reprimido que, não sendo integrado, torna-se destrutivo. Não buscam dominar racionalmente, mas eliminar aquilo que perturba seu território auditivo. Isso reflete o movimento de defesa psíquica contra conteúdos que ameaçam a estabilidade do ego. O inconsciente, quando negado, retorna como ameaça aniquiladora. Os ninhos e ovos das criaturas remetem simbolicamente ao arquétipo da Mãe Terrível. São estruturas uterinas que, em vez de nutrirem, devoram. A imagem do ovo orgânico destroçado revela a ambivalência da matriz original, local de origem e destruição. O nascimento que aí se insinua é, ao mesmo tempo, ameaça de dissolução do eu. Esse simbolismo materno destrutivo sugere uma regressão involuntária à experiência primal do indiferenciado. O retorno ao útero simbólico, quando não voluntário ou consciente, transforma-se em aniquilação do ego. O instinto de sobrevivência é confrontado com a imagem arquetípica de uma origem, que, não sendo reconhecida, passa a engolir o sujeito. A presença constante de ruídos, mesmo em silêncio, torna as criaturas extensões simbióticas do medo interior. Não possuem linguagem, rosto ou cultura. Representam o que está fora da simbolização, o bruto, o informe, o originário. Funcionam como espelhos do que foi rejeitado e, por isso, retorna sem forma humana, exigindo enfrentamento psíquico profundo. A sombra coletiva ali encarnada não pode ser destruída, apenas integrada. O confronto com essas criaturas é, na verdade, confronto com aspectos da psique coletiva que foram dissociados. Ao evitar o ruído, os personagens exercem a disciplina da escuta interior. O silêncio imposto por essas figuras é também abertura para o reconhecimento do que foi negado. A trajetória da protagonista encontra paralelos consistentes com experiências clínicas de pacientes em fases terminais. O câncer, nesse contexto, não é apenas um evento biológico, mas um símbolo condensado de sofrimento histórico e psíquico. Trata-se de um corpo que expressa, pela matéria, o colapso de significados que exigem reconfiguração subjetiva. O caso fictício de Sam guarda semelhança com pacientes que relatam regressão progressiva diante da proximidade da morte. Esse retorno simbólico à origem, identificado por Ferenczi como forma de defesa traumática, constitui movimento que antecede a reintegração. O sofrimento extremo conduz, quando acolhido simbolicamente, à abertura para o sacrifício psíquico. A aparição da catástrofe externa coincide com o ápice da crise interna. Essa simultaneidade é interpretada, à luz da psicologia junguiana, como sincronicidade. A invasão alienígena se torna um reflexo arquetípico da crise subjetiva da protagonista. Em casos clínicos, sonhos com inundações, incêndios ou terremotos acompanham momentos de dissolução e abertura psíquica. O gato atua como elemento de transição. Presente em narrativas clínicas envolvendo perdas, animais costumam funcionar como mediadores entre o eu e o inconsciente. Sua presença silenciosa, mas constante, oferece um eixo de estabilidade instintiva. Nessa função,
o animal não serve como metáfora, mas como parte da constelação simbólica do self. O vínculo estabelecido entre a protagonista e o animal remete ao conceito de objeto transicional, presente na teoria de Winnicott, mas aqui ampliado em direção ao xamanismo. A sobrevivência do gato, após o sacrifício da protagonista, reforça a ideia de continuidade simbólica. Algo permanece e atravessa o luto, funcionando como testemunha da integração. Elementos como a pizza e o jazz do pai não devem ser interpretados como meros detalhes narrativos. A comida representa o útero simbólico, lugar de retorno e nutrição primordial. A música evoca o logos criativo, princípio masculino, organizador do sentido. Ambos se unem como símbolos da conjunção de opostos, operação central nos processos de individuação terminal. Essa conjunção, vivida nos momentos finais da narrativa, permite que a protagonista morra reconciliada. Não há redenção fácil, mas uma transfiguração simbólica da dor. O que antes era doença, torna-se linguagem. O que era silêncio, se converte em símbolo. Esse movimento ecoa a finalidade terapêutica dos processos analíticos com pacientes em sofrimento existencial agudo. O filme encerra com a imagem de uma morte que não aniquila, mas sim transforma. O verdadeiro horror revelado pela obra não é o fim físico, mas a desconexão psíquica do self. A reconciliação final, marcada pela escuta da música e pelo gesto de entrega, reflete a máxima junguiana de que a iluminação só é possível quando se atravessa a própria escuridão.